gravar. Vai morrer. Ok. E esse indinho de merda aí que não faz nada? Tá certo. Não faz ser bem feito. Alguém que está lá ainda participou, Igor? Não, menino, pastor. Grita antes, né? Você é burro, a gente chega caladinho atrás. Tio besta. Então, é hora para não poder começar. Senhor, da Paulo, não falou obrigado por esse tempo compartilhado. Esse momento que nós vem estudar a palavra, nós pedimos para o Espírito Santo poder unir no coração, repartir o entendimento. Desde esse tempo por ser tempo bom, tempo proveitoso, não crescer um pouco mais no conhecimento da palavra. Venha abençoar, está conosco nesse momento. Não pediu no nome do Filho amado. Então, a primeira parte do nosso estudo nós fala de magnífica, a perfeita, completa obra de Cristo. E aquela não bem lei esse texto bíblico, não tem ali base. Mas beijar na torre. É texto bíblico aqui. Ok? Olha esses dois versículos, né? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Li nesses dois versículos que eu li, só para falar um bocadinho de que é essa carta de Paulo que escreveu para Colossenses e na trata. Essa carta, Paulo escreveu, olha que está preso, estava na prisão. Então, ele tem a informação de alguém que converte para Simão, chamado Epáfras. Epáfras converteu num dos trabalhos evangelísticos de Paulo, na Atos. Depois ele vai para Colossenses e vai fundar a igreja. Ele vai fundar a igreja e, como naquele período, a igreja não passava manga de problemas. Problemas de sincretismo, mistura de práticas de judaísmo com práticas de cristianismo. Tem também gente que está a enfatizar legalismo, buscar por fazer que o outro, manga de coisas que depois são um obstáculo para a vida de crentes. Além de que lá, falsos ensinos estavam acontecendo na cidade. Então, onde que Paulo recebeu as notícias, escrever essa carta para a igreja de Colossos, para poder encorajar eles, para mostrar como Cristo está acima de qualquer outra prática. E lá também que ele é enfatizar como para você ser salvo e preciso para ter outro conhecimento fora do conhecimento revelado na palavra de Deus. A gente está chamado gnósticos, gnosticismo, então fazer de conhecimento. Então, nessa parte ali, Paulo está a mostrar como a obra de Cristo é perfeito diante de tudo práticas que estavam a acontecer, faz com que crentes estão tentados para levar atrás, para mostrar como a obra de Cristo na cruz é suficiente para poder livrar-nos daquelas práticas, daquela heresia. Essa intenção é para poder combater falso ensino daqueles que negam como que Cristo faz é insuficiente e completo. Então, leio Paulo para falar dessa obra e destacar algumas verdades muito importantes que não podemos chamar obra magnífica, obra perfeita de Cristo. Então, esse que Paulo descreve nesses dois versículos, versículo 13 e versículo 14. Então, a primeira verdade que Paulo descreve como Deus libertando do império de trevas. Esse que não leio no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, libertando, se libertar. A ideia de libertar é ter a ideia de alguém que estava preso.
Como agora libertar alguém que está preso? Se libertando porque nós estava preso, é porque nós estava amarrado, é porque nós estava limitado numa situação. Então, ele libertando essa ideia de como nós estava preso no pecado, no passado, na vida longe de Deus. Então, ele tirando do império de trevas. Não só ele tirando do império de trevas, mas também ele e transportando para onde? Para o reino desse filho amado. Ideia de transportar e ideia de levar para outro lugar. Interessante, não por nós ali. Ele poderia simplesmente ir libertando e deixando naquele mesmo lugar. Mas, é capaz que lá. Ele libertando, mas também e transportando. Essa é uma ideia muito, muito interessante. Deus sabe como assim, ir libertando, vai deixando no passado, na nossa vida. Talvez não nos conto, não vai naqui mesmo prática. Então, ele ir libertando e levando longe para o outro lado. Suma que Babilônia vai e pega o povo de Deus e transportá-lo e levá-lo para o outro lado. Então, assim que Deus é fazer com esse povo, que seja nós, então, e transportando, para onde é que transportando? E transportando para o reino desse filho de amor. Aqui levando, não deixando naquele trevas, então ele descendo para o reino, esse reino é diferente que o reino das trevas, mas o reino da luz, reino da verdade, onde é que o filho amado de Deus está. É que não falava Deus e caçou libertando do império de trevas, mas também é transportando para um reino melhor, que vai ser igual aquele reino atrás. E depois, ele libertando e transformando em terceiro lugar e salvando. E salvando. Olha só, Paulo está nos mostrando um raciocínio muito lógico, pega uma cronologia, Deus primeiro e libertando, segundo e transformando para um reino, depois se salvando através desse filho. É isso que fala no versículo 14. Então, ali Paulo está nos mostrando como todas as coisas que Deus faz é suficiente, que lá está acima de qualquer prática de judaísmo, prática de legalismo, prática de gnosticismo, que não impacta o conhecimento, tudo obra de Cristo. Então, e para ver que mandando de uma obra magnífica, uma obra perfeita. E, então, é salvação e ser através de encarnação. Jesus lhe e tornou um homem, encarna para poder identificar com a natureza humana. Essa encarnação tem a sua consequência, e parido, ele morre e ressuscita de morto. Tudo esse processo e para poder salvar. Então, salvação de Cristo é uma coisa, a relação a nós, é algo perfeito que Jesus realiza. Então, Paulo, outro apóstolo, se pregação e sirva a respeito de morte e ressurreição de Jesus. Essa que está enfatizada. Se Cristo que morreu e se Carlos estava morto, nossa salvação não tinha que ser realidade. Então, morte e ressurreição, aquela que tem sido salvação. Talvez essa que mandasse obra sido perfeito. Em quarto lugar, e perdoando no pecado. Tudo através de Jesus. E libertando do império de treva através de Jesus. E transportando para outro meio, outro lugar, através de Jesus. E salvando através de Jesus. E perdoando através de Jesus. Então, o que é que Paulo me simpatiza ali? E obra de Cristo. Paulo não me se fala nada fora de Jesus. Nossa salvação e tem suma centro pessoa de Jesus. Então, se você ter Jesus, e que tem salvação. E que tem salvação sem Jesus. Então, não pecados e ser perdoado, também ele morrer na cruz. Além de libertando e transformando
e salvando não ter perdão do meu pecado. Tudo é na pessoa de Jesus Cristo. É só que poder fazendo não sai daquelas práticas que não tenta fazer para não ir atrás, hora que não entende é a obra magnífica de Jesus dentro de nós. Então, perdão do pecado que não tem, e colocando em comunhão com Deus, para ver assim, perdão do pecado, não vai poder ter comunhão com Ele. Através desse perdão que não tem, que vai ter sido acesso a Deus. Agora nós sendo povos, comunidade de pecadores perdoados. A nós pecadores salvos, pecadores resgatados pela graça de Deus. Só graça de Deus que pode fazer isso na vida de um pecador. E esse perdão também é cancelar uma dívida, peso de pecado aliviado. Aquilo que o profeta Isaías fala. E leva no pecado, no feridas, e curado através dela. Então, a obra de Cristo, nesse sentido, é magnífica e perfeita. Nenhuma obra pode fazer na vida vai ser dessa maneira. Para salvar, para libertar, para cancelar o pecado. Nada, mas nada, senão a obra de Cristo. E do versículo 15 até o versículo 17, a última parte de nosso estudo 2, Paulo fala de atributos. Atributo e virtude de alguém. O que é que está qualificando? O que é que está caracterizando uma pessoa? Qual que é atributos também? Qual que é atributos? Então, o que é que está qualificando? Qual que é virtude? Que aí atributos. Atributos de Jesus Cristo, apóstolo Paulo, e trata ali. Não tem no texto bíblico, do versículo 15 ao versículo 7. Eu vou ajudar na leitura, não é? Tenta não punha o telefone de pé, carrega pro. Meu braço agora não alcança lá, não. Sério? Por que alcançou aquela hora? Versículo 15 diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Paulo também caracteriza Jesus, se atributos, se qualidades. E a primeira qualidade que Paulo disse é para mostrar como Jesus é a imagem invisível de Deus. Lembra lá no João 10:30, Jesus fala como ele que se pape e mesmo. Quem que olha? Jesus. Então, eu olho esse pape. Ele é a imagem de Deus, imagem invisível, aquela que nós olhamos no versículo 15. É a imagem invisível de Deus. Ele não só é ser a imagem invisível de Deus, mas também ele é sendo primogênito de toda a criação. Dentro dessa imagem invisível, você fala como Jesus e a manifestação perfeita de Deus. Jesus, ele é Deus. Boa de Jesus, então boa de Deus. Ele é manifestação e Nicodemos fala como é possível olhar Jesus nasce pape. Se boa de Jesus, então boa de pape, se boa de pape também boa de Jesus. Para ver que ele é perfeito, Jesus é a cópia, e a fotocópia desse pape, nem a fotografia desse pape, mas ele em si é perfeita imagem. Soma que podemos, ou Hernandes Dias fala, Jesus é imagem perfeita, e a imitação. E nem é um desenho que alguém tenta fazer como uma parecer com esse papo, não. Mas ele em si, imagem perfeita, que significa como ele e Deus também. E Jesus e Deus é a cópia. Falei na João, não por olhar, propriamente menciona João 10:30, Jesus não fala de ser pessoa com relação ao Pai.
Então, lê atributos como olha primeiro e como Jesus, imagem perfeita de Deus. Além disso, ele ser o primeiro de tudo na criação. Jesus, ele é criado. Ele é criado, mas ele manifesta propriamente lá na criação. No olhar, a Bíblia diz que no princípio o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Então, ele primeiro de toda a criação, como eles falam como ele criado, ele primogênito de todas as coisas. E na ele que tudo coisas é criado. Ou seja, tudo coisas criado através dele. Nessa expressão, nele, ele mostra como a criação é fazido dentro da pessoa de Jesus. Ele estava lá e participa na criação. Ele é fonte. Tudo começa nele. Tudo começa nele. Ele fala fonte de que tudo começa, tudo que naquele sentido, lá nasceu e coisas dentro de tudo. Coisas que não podemos olhar e são coisas que não podemos olhar também. Coisas visíveis são coisas invisíveis. Então, ele é fonte das coisas. Desde lá nasceu, de coisas que não podemos olhar e são coisas que não podemos olhar também. E não só é trono, soberania, que me se fala domínio, poder, tudo isso é fazer parte da pessoa de Jesus. Começo, Jesus estava lá. A autoridade e fazer parte de Jesus. Não tem soberania, não tem potestade, de poder. Mostra como Jesus está lá no começo, tudo coisas e fazer através dele. Então, ele tem domínio, ele tem poder sobre todas as coisas. E, além disso, Paulo mostra como Jesus sendo antes de tudo coisas. Se não voltar para Gênesis, Gênesis está relatando o começo, está falando de criação. Jesus e antes de Gênesis. Mas ele encarna, como que não fala lá atrás, encarna e torna um homem, e nasce como um homem, e morre como um homem, para poder salvar. Mas ele existe antes de tudo que foi criado. Desde a eternidade, ele existe. Então, Jesus antecede toda a criação. Ele não foi criado, mas ele é o Criador. A nós que criaram, coisas criadas, mas Deus não. Jesus não. Porque ele é Criador de tudo, coisas. Ele que tem origem, para falar como e começa existe no tempo humano, do ponto de vista histórico. E tem um momento que Jesus nasce na história, mas ele existe desde a eternidade. Eternidade que tem começo nem fim. E a eternidade tem a ver com lá atrás, lá adiante. Ele que tem um momento que como se existe. Na história, sim, tem um momento que padecido, mas de maneira divina, ele que tem origem. Mas sim, ele é a origem de todas as coisas. Ele é sustentador de tudo, no versículo 17. Ele que está sustenta. Se ele é criador, então ele que está sustenta coisas. Nesse sentido, não podemos olhar atributos de Jesus como ele é Deus. Ele que uma coisa que a gente está entender, Deus cria, mas se abandona a criação. Não. Deus cria, mas está na cuida dessa criação. Ainda que coisas estranhas estão acontecendo, mas ele está na cuida, ele está na sustenta essa criação. Ele que abandona essa criação, ele que está longe dessa criação, mas está lá, está perto para cuidar do que ele quer e cria, para proteger essa criação. Então, em resumo, não poder pensar, não fazer reflexão dentro dessa ideia que nós estudamos de magnífica obra de Jesus, os seus atributos
que não poder pensar diante desse? De como a obra de Cristo na nós é completo. Deus fica libertando para metade, mas por completo. Deus fica homem que está começando uma coisa depois ele sai na metade. Não, Deus faz sua obra completamente. Sua obra é perfeita. Ele libertando por completo. Por completo. Então, se obra é perfeita. Ele fica só tirando de trevas, de morte, mas também levando para o outro lado melhor. E por tirando e deixando dentro que não está nele, mas fica faz aquilo. E tirando e salvando, mas se transportando para o outro lado. Se você contra levando para o outro lado do mar, para não capar do volta, onde é que nós estamos. Então, se obra é completa e perfeita. Não podemos olhar também como tudo que faz sido na nós, para nós, fica depende nada de nosso esforço. Tudo é obra de Deus. E falta ali, né? Tudo é obra de Deus por meio de Filho. Ninguém de nós quer fazer nada para poder merecer a obra magnífica de Deus através de Filho. E Deus não olha nada perfeito, se há podridão, se há pecado dentro de nós. Mas essa obra é magnífica e completa através de Jesus. Então, Ele e salvando também e perdoa os pecados através desse Filho, Jesus Cristo. Jesus é Deus, Ele é criado, mas Ele é criador de todas as coisas. Tudo criado para Ele. Ele existe antes de toda a criação. Porque Ele é criador. E uma pergunta para nós pensar, será que a obra de Cristo é suficiente, de fato, para nós? Não está sentindo o que Deus faz para nós é completo e suficiente? Ou não está inútil? Falar, Deus faz isso, mas nunca se sente seguro, nunca se sente completo como aquilo que faz para mim é perfeito. Será que não está sentindo isso? Essa mensagem que Paulo me passa para a igreja de Colossenses, para sentir como Cristo é suficiente. É a obra que Cristo realiza na nossa vida é suficiente. E me para nós também não entende que para nós sentir como que Cristo faz é completo. Só que fala, Deus que faz nada pela metade, e faz tudo completo, e faz tudo perfeito. Então, na quem que não fia? Não fia na filosofias que o mundo te ensina, ou não fia de fato naquilo que Deus faz para nós através do Filho. Não fia como que Ele é perfeito, que Ele é completo, que Ele é seguro para a nossa vida, diante de que não vive, não está sentindo suficiente na obra de Cristo. Não poder pegar a situação que o mundo não vive. Nós, será que nós não sentimos suficiente na Deus? Será que não fia de fato na Deus, ou não fia naquilo que os homens profissionais de saúde não falam? Não fia naquilo que o homem não fala como uma coisa não melhora ou que não melhora, ou não fia como Deus que não cuida de sua criação? Naquilo que não fia, ou naquilo que não fia? Paulo fala lá na 2 Timóteo 1,12: todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo se vive naquilo que fia. E a nós, será que nós se vivemos naquilo que não fia? É importante fazer essa reflexão, de fato, para nós se ver naquilo que não fia. Babia, se não se vê naquilo que não fia, não nascido arrastado para filosofias falsas, para falsos profetas, não vive tempo que talvez a igreja vive. Daí vale a pena se ver naquilo que não fia, não se vê como é poderoso para guardar na vida até naquele dia que não vem volta para buscar esse povo. Então, essa é a reflexão que não pode fazer diante de que não ouvi que Paulo ia transmitir para a igreja de Colossenses. Então, para Deus e abençoe as vidas. Se você tem algum comentário ou tem alguma pergunta, poder ficar à vontade.
ficar fácil, tá bom? Tá bom, mas eu tô no comentário, pergunta. Nem pergunta, nem comentário. Não. Ótimo, então. Mas valeu demais. Ai, foi muito bom. Participação. Se Deus quiser, na próxima semana, nós encontraremos de novo espaço de Pode ter mais gente na próxima semana. intera aqui na sede, né? Então, é isso aí. Tá bom. Bom, tenham uma boa noite. Un par de días antes de que Inés se enfermara, me lo encontré en la taberna. Estaba celebrando. Tá bom, boa noite. Noite, até semana que vem. Ó. El gobernador, que el culpable de lo que pasó fue el mismo Francisco. Y si Pedro lo mató,